Vamos lá, galera. Vamos resolver a nossa lista de revisão aí, visando o concurso do Fuzileiro Naval. Então, questão 1 fala: um operário de uma empresa de telefonia reúne-se com a esposa e os 2 filhos a fim de estabelecer metas para o gasto mensal do seu salário líquido, que é o único salário da família. Após a reunião, ficou estabelecido o seguinte: 25% do salário vai para o aluguel, 30% para a alimentação, 5% para a compra de medicamentos, 15% para pagamentos de mensalidade. O resto que sobra é R$ 550. Vai para a lazer da família. Dessa forma, podemos afirmar que o salário do operário é... Olha só, primeiro, eu tenho o seguinte, eu tenho 100%, né? 100%, e desses 100%, eu vou retirar toda a porcentagem que ele gastou e saber qual foi a porcentagem que sobrou, que é o resto ali, qual a porcentagem do salário dele corresponde a R$ 550. Então, olha só, eu tenho aqui, ó, 25 mais 30 dá 55, mais 5, 60, 75%. Então, 75%, 100 menos. Opa, deixa eu apagar ali porque parece 6, né? 100 menos 75%. Então, dá 25%. Esse 25% do salário desse operário corresponde ao quê? A 550. Beleza? Então, olha só. Então, vou fazer o seguinte. Então, 25% do salário do operário corresponde a R$ 550. Beleza? Vou simplificar por 25, que dá 1, por 25 dá 4. E agora eu vou multiplicar cruzado. Aqui embaixo do 550 tem 1. 1 vezes x, x. Eu tenho 4 vezes 550, que dá o quê? 2.200. Então, o salário líquido desse operário é de R$ 2.200. Gabarito letra C, gabarito procede. Beleza? Vamos continuar aí, vamos fazer mais. Acontece na questão 2. Deixa eu subir aqui bastante. Acontece na questão 2. Na questão 2, você tá vendo que aqui no meu arquivo aqui, né, que eu estou gravando, ficou sem a figura, né? Mas você tem a figura aí na sua folha de exercício. Então, a figura, você tem uma escada, né? O seguinte, deixa eu desenhar aqui um triângulo aqui que representa a nossa escada. Deixa eu desenhar aqui rapidinho. O que acontece? Eu tenho aqui a escada. Então isso aqui tem alguns degraus, é o que ele quer saber. E por fim aí você tem o último degrau ali. Tá, deixa assim. Então, vamos lá. Vamos continuar agora aqui com a nossa resolução. Então, forma 90 graus com o solo. Aí ele fala aqui, sobre uma rampa de 3 metros de comprimento, então isso aqui ó, vale 3 metros de comprimento. Do ponto mais baixo até o ponto mais alto da escada, 3 metros de comprimento. A inclinação é de 30 graus com a horizontal aqui. 30 graus com a horizontal. Aí fala, deve-se construir degraus de altura igual a 30 centímetros. Então, a altura aqui de cada degrau é 30 centímetros. Quantos degraus devem ser construídos? Então, olha só, primeira coisa, eu vou achar a altura da escada. Fizemos algo parecido em sala de aula lá numa questão, tá? Uma questão que era até do aprendiz de marinheiro, se não falha a memória. Olha o que acontece. Você pode fazer o seguinte. Você sabe que a hipotenusa desse triângulo aqui vale 30 metros. 30 metros ou... Vou passar para centímetros, já que tem centímetro, tá? 30 metros, decímetro, centímetro. Então, 3.000 centímetros.
Você sabe que pelo triângulo egípcio, o oposto a 30 vale metade da hipotenusa. Então esse cara aqui já é 1500. Se você não lembra disso, nada te impede de fazer o quê? Seno. Sandro, por que eu vou fazer seno? Porque eu tenho a hipotenusa e quero saber o cateto oposto ao ângulo em estudo, que aqui eu vou chamar de x. Beleza? Então, seno de 30 graus. Lembrando, se você lembra do bizu do triângulo egípcio, o oposto a 30, metade da hipotenusa, você achou a altura aqui 1500, tá? Centímetros. Então tem x sobre 3000. Quanto vale seno de 30 graus? Meio. Meio é igual a x sobre 3000. Beleza? Simplificando aqui por 2 dá 1. Aqui por 2 dá o quê? 1500. Multiplicando cruzado, x é igual a 1500 centímetros. Só que não é isso que ele quer saber o número de degraus. Então você vai fazer o seguinte. Agora você vai fazer o seguinte, olha só. Ele quer saber o número de degraus. Vou fazer aqui no cantinho aqui, espremido aqui, ó. O número de degraus, deixa eu aumentar um pouquinho ali. O número de degraus vai ser a altura a altura total aqui, né, da minha escada, que vai do ponto mais alto até um ponto mais baixo, dividido pela altura de um degrau. Então vai ficar 1500 dividido por 30, beleza? 1500 dividido por 30. Eu vou dividir aqui, ó. Perdão, cara, aqui não é 1500, aqui não é... Perdão, aqui não é 3000 não, cara. Era 3 metros e eu falei 30, né? Então vou tirar um zero aqui, cara. Vou tirar um zero aqui. Um zero aqui. Desculpa aí. Um zero aqui e um zero aqui. Tá? É 150. Vou tirar um zero aqui. Desculpa aí, tá? Então acontece... Vamos lá. Eu tenho 150 dividido por 30, que vai dar 5. 5 degraus. Então ele pode construir 5 degraus. Tá? Eu falei 30, né? Metros. Não, é 3 metros. 5 degraus. Que opção tem isso? Gabarito letra B. Gabarito procede. Tá? Questão 3, ele fala o seguinte. A figura abaixo representa um terreno que deverá ser cercado contra animais com 3 fios de arame em cada dimensão. Então olha só. Imagina o seguinte. Ele vai estar aqui com o fio de arame. Tá? Vamos supor que eu comecei marquei esse ponto e vou começar daqui a passar o fio de arame. Então ele fala assim, ó, são 3 fios que eu vou passar em cada dimensão. A quantidade de arame que será utilizado para cercar o terreno em metros é igual a... Então olha só o que eu vou fazer. Eu vou primeiro dar uma volta, passei um fio nessa dimensão, passei outro nesse, então um fio nesse e voltei aqui. Perímetro. Aí eu fiz um fio em cada dimensão. Depois eu vou passar mais um e mais outro. Porque ele fala em cada dimensão eu vou passar 3 fios. Ah, Sandro, eu já sei o que eu vou fazer então. Eu vou achar o perímetro, que é uma volta, e multiplicar por 3. Correto. Só que ele quer a resposta em metro. Então esse cara já está em metro, perfeito. 60 decímetros. Vamos passar para metro 60 decímetros? Vamos passar para metro 60 decímetros aí. 60 decímetros. Eu quero passar para metro, por decímetro. Metro. Então esse cara aqui vale 6 metros. Então aqui é equivalente a 6 metros. Aqui eu tenho 1,8 decâmetros. Tenho 1,8 decâmetros. Então em decâmetro eu vou passar para metro. Eu vou andar da direita para a esquerda uma casa decimal. Então dá 18 metros. Então aqui é equivalente, esse cara aqui é equivalente a 18 metros. Eu tenho a outra dimensão aqui com 0,005 quilômetros. E vou passar para metro. Então tem aqui, ó, quilômetro, não é isso? Ó? Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro. Tranquilo? Então aqui 5 metros, tá? Você reparando que a figura está totalmente fora de escala, né? Um cara que é 18 metros, ele parece ser menor que 5 metros e 6 metros, tá? Tranquilo? Então aqui, só se a questão estiver bugado, porque já reparei que ela está totalmente fora de padrão, né? Então agora vamos achar o perímetro dela.
O que seria o perímetro aqui? A soma de todos os lados. Então, vou somar aqui, ó. Vamos supor que ele saiu daqui, ele andou 6 metros, 6 metros, mais 18 metros, 18 metros, mais, andou aqui 5 metros, 5 metros, mais, depois aqui 8 metros. Então, quando ele deu uma volta completa, ele andou. Aqui eu tenho 26, né, 26, mais 6, 32, 37, beleza? 37, tranquilo? Só que ele vai dar, eu vou multiplicar isso aqui por quanto? Por 3, tá? Por 3 aí. Então, multiplicando isso aqui por 3. Por que por 3, Sandra? Porque ele vai passar 3 fios de arame em cada dimensão. Então, ele vai dar 1, 2, 3 voltas no terreno. Com arame aí. Então, 37 metros é uma volta só. Já que eu vou dar 3 vezes 37, 111 metros. Que opção tem isso? Gabarito, letra B. E o gabarito procede. Tranquilo? Vamos continuar aí. Vamos lá, aqui estão 4 agora. Dá uma olhada, qualquer coisa você grita aí. Né? Aquela, você grita. Tenta ver o problema. Questão 4. Paulo, Cláudio, Fernando, José e Flávio foram a um barzinho tomar chopp. Num dado momento, na primeira rodada de chopp, na primeira rodada, o copo de Paulo estava a 3/4 de sua capacidade. O de Cláudio, 2/3. O de Fernando, 5/6. O de José, 7/9. O de Flávio, 5/8. Qual dos dois homens foi o que bebeu mais até esse momento? Sabendo-se que as capacidades dos copos são iguais. Então, essa questão tem dois métodos clássicos de resolver. Quais são esses métodos? Né? Se você deixar em forma de fração, você vai ter que colocar todas as frações com o mesmo denominador. Beleza? A outra maneira é você dividir mesmo. Você pode dividir e comparar os números, quem é maior. Tá? Comparar os números decimais. Aí você escolhe, tá bom? Eu vou tirar o MMC, pode ser? Tirar o MMC. Então eu tenho aqui. A primeira fração é a de Paulo, que é 3/4. Depois você tem a fração do Cláudio, né? Cláudio, que é 2/3. 2/3. Você tem a fração do Fernando, que é 5/6. Você tem a fração também do José, que é 7/9. E por último tem a fração do Flávio, que é 5/8. Tá? Vamos comparar aí. Vamos tirar o MMC, tranquilo? Vou tirar o MMC entre os denominadores 4, 3, 6, 9 e 8. Vou fazer aqui no cantinho, vou fazer aqui no meio, daqui a pouco eu apago, beleza? Vou apagar, vou fazer aqui no meio, por falta de espaço, 4, né? 3, 6, 9 e 8, tá? Na realidade, eu podia fazer o MMC entre 6, 9 e 8, que daria no mesmo, tá? Então, olha só, por 2, aqui dá 2, o 3 não pode, 6 por 2 dá 3, 9 também não pode, 8 por 2 dá 4. Por 2, 1, 3, 3, 9, 2. Por 2, dá 1, 3, 3, 9 e 1. Por 3, dá 1, 1, 3 por 3 dá 1, 9 por 3 dá 3, 1. Por 3 novamente, 1, 1, 1. 3 por 3 dá 1, 1. Aparece a unidade de todo mundo, está satisfeita a decomposição. E o produto dos fatores primos aqui é o novo MMC. Ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. 24 vezes 3, 72. Então, o novo denominador é 72. Beleza? O novo denominador é 72. Deixa eu apagar aqui o MMC, você tem aí à vontade. Você pode voltar ao vídeo e ver a decomposição.
Tá? Lembrando que você podia ter dividido os números, não tem nenhum problema, tá? Em dividir. Então, agora, eu tenho um MMC que é 72 ali, né? Vamos botar aqui 72. 72, 72, 72. Tranquilo? Agora eu vou lá. Ó, aqui é 4. Para virar 72, eu multipliquei por quanto? Né? Multipliquei por 18? Sim. Se eu multiplico aqui embaixo por 18, eu tenho que multiplicar em cima também por 18. 3 vezes 18 dá 54. Então, eu tenho 54, 72 avos. Aqui eu tenho 72. Aqui é 3. Qual o número que eu multiplico por 3 para chegar a 72? Né? Nesse eu multipliquei alguém aqui por 3 para dar 72. E aqui eu tenho que multiplicar o 2 também por o mesmo número. Então, 72 deu o quê? Deu 24. Né? Eu multipliquei aqui por 24 e aqui por 24 também. 2 vezes 24 dá 48. Não é isso? 48. Então, multipliquei aqui por 24 e aqui também por 24. Tá? Aqui eu tenho 6. Né? 72. Eu multipliquei quanto 6 para dar 72? Eu multipliquei por 12. Se eu multiplico por 12 ali, eu multiplico aqui por 12 também. 5 vezes 12, 60. Beleza? Então, por enquanto, quem bebeu mais foi o Fernando. Por enquanto, ó. 54, 72, 48, 72, 60, 72. Esse aqui bebeu mais por enquanto. Qual o número que eu multiplico por 9 para dar 72? 8. Se eu multiplico aqui por 8, eu multiplico aqui também. 8 vezes 7, 56. Beleza? Qual o número que eu multiplico por 8 para dar 72? 9. 5 vezes 9, 45. Então, quem bebeu mais? Essa fração aqui é maior. E essa fração corresponde ao Fernando. Aqui foi Paulo, Cláudio, Fernando, José e Flávio. Flávio foi o que bebeu menos. Então ele quer saber qual dos 5 homens foi o que mais bebeu mais até o momento. Então, Fernando. Gabarito letra C. Gabarito aí procede. Tá? Vamos lá. Vamos prosseguir aí. Ó, vamos lá. Um posto de combustível inaugurou recentemente em Fortaleza um tanque subterrâneo que tem a forma de um cilindro circular reto, a posição vertical, como mostra a figura abaixo. O tanque está completamente cheio com 72 metros cúbicos de gasolina e 30 metros cúbicos de álcool. Considerando que a altura do tanque é de 12 metros, a altura da camada de gasolina é, então olha só, então, nós não temos ali a altura. Aqui eu tenho o álcool, olha só, vou chamar a altura do álcool de X. E a altura aqui da gasolina de Y, beleza? Então eu tenho o seguinte, ó, se você observar aqui, essa questão é uma questão de proporção. Você vai fazer o seguinte, ó, o volume de gasolina, né? O volume de gasolina está para o volume de álcool, né? Não, gasolina é 72. O álcool é 30. Está para o volume de álcool. Assim como a altura da gasolina está para a altura do álcool. Beleza? Tranquilo, né? Tranquilão. Então agora, se você observar, você pode rever até a aula aí, a nossa aula presencial e nossa videoaula, é o seguinte, que para você não gastar muito tempo, você pode usar uma propriedade. Ele quer saber quem? Ele quer saber a altura da camada de gasolina, não é isso? A altura da camada de gasolina. Então eu vou fazer o seguinte, vou somar aqui, ó, o volume da gasolina mais o volume do álcool, ou seja, o volume total aqui no meu recipiente, 72 mais 30, está para 42, porque eu quero o álcool, a gasolina, perdão. Assim como eu tenho
altura do combustível gasolina mais a altura do combustível álcool está para a altura do combustível gasolina, tá? Se eu coloquei o numerador aqui embaixo, tem que colocar o numerador também. Beleza? Aqui, ó, correspondente. É a nossa semelhança aí. Razão de semelhança. Então aqui é 30, né, Sandro? Não é 3, não é 30. Não é 30. 72 mais 30, 42 mais 30, 72. Está para 42. Assim como. Quanto vale essa soma aqui? 12. Está para y. Beleza? Então aqui, ó. Eu posso simplificar aqui, ó. Por 6. Por 6. Por 6 não, por 12. Dá 1. 72 por 12 dá 6. Beleza? Aqui, ó. Aí eu tô ficando assim, ó. 6 está para 42. Assim como 1 está para y. Aqui, ó. Por 6 dá 1. Por 6 dá 7. Multiplicando cruzado, 1 vezes y dá y. 1 vezes 7, 7. Beleza? Então a altura aí deu o quê? 7 metros. Tranquilo? Vamos fazer a outra aí. Vamos lá. Faltando só mais uma ali. Ó. Vamos aqui na questão 6. Na figura abaixo, mostra 3 circunferências de centro A, B e C. Então, olha só. Está dizendo para mim que o centro da circunferência maior é aqui, em C. E tem duas menores que, se você olhar aqui pela figura, elas são iguais, A e B. Tem o mesmo centro, tá? Então ele fala pra gente o seguinte. Aí ele fala, né? São tangentes entre si, né? Tangentes de 2 a 2. 6 retas que ligam os pontos CQPT são perpendiculares. Aqui está dividindo, ó. Quando ele fala que são perpendiculares, quer dizer o seguinte: a circunferência maior, ela foi dividida em 4 pedaços iguais. Beleza. Aí ele fala que o raio da maior é 6. Então, olha só, o raio é a distância que vai do centro até a borda. Então, isso aqui, ó. Então, esse pedaço aqui vale 6, por exemplo. Para cá a mesma coisa, me vale 6. Tranquilo? Então, o raio do círculo maior vale 6. Ah, agora você tem que perceber o seguinte. Tá vendo o círculo menor, que é esse aqui, que é igual a esse? De C até P é o diâmetro dele, é a maior distância que passa pelo centro e liga dois pontos opostos da circunferência. Então, o diâmetro é o dobro do raio. Então, esse pedaço aqui vale 3, esse aqui vale 3. Aqui é a mesma coisa, vale 3 e vale 3. Tranquilo? Aí ele fala, se uma pessoa percorre para ir do ponto P ao ponto Q, segundo a trajetória dada pela figura, então vamos supor que o cara está aqui, ó. Ele sai do ponto P, andou essa linha aqui, ó, seta, ó, e veio até aqui. Olha só, cara, a primeira coisa que você tinha que perceber é o seguinte: quando ele sai do ponto P, ele anda metade de uma circunferência, tá vendo? Metade dela e mais a metade aqui. Só que essas duas são iguais. Se eu unir esses dois pedaços, ela andou uma circunferência completa. Então aqui eu tenho a distância que ele está percorrendo vai ser, Sandro, qual é o comprimento da circunferência? 2πr. Essa é a circunferência. Esse é o comprimento da circunferência. Então, por enquanto, ele andou 2πr. Então, eu tenho 2π. E o raio é quanto? 3 da menor. Da menor vale 3. Mas, se você olhar, agora vamos olhar para o círculo maior. Para o círculo maior, ele está andando só 1/4, ó. 1, 2, 3, 4 pedaços. Ele andou 1/4 da circunferência. Ah, Sandro, então ele está andando 2π. Agora lembrando que é o raio dela. O raio dela vale 6. Lembra disso? 6 dividido por 4. Ele andou 1/4 de circunferência. 2π vezes 3, 6π. Aqui eu tenho, ó, por 2 dá 1, por 2 dá 2. Então eu tenho 6 vezes π, 6π sobre 2. 6π dividido por 2, 3π. Então, 6π mais 3π dá um total de quanto que ele andou aí? 9π. Gabarito letra D. Gabarito aí procede. Vamos fazer mais aí, vamos lá.